É incrível como a gente está vivendo em um cenário de guerras de narrativas. É evidente que as manifestações que aconteceram no último dia 12 de setembro, que apesar de terem sido convocados em alguns estados e cidades por lideranças de esquerda, acabaram tendo grande mobilização a nível nacional de lideranças de direita, já que a manifestação foi convocada a nível nacional pelo MBL. E aí a bolsosfera está em polvorosa, que a esquerda está fraca, que não tem força para derrubar o Bolsonaro, que não vai passar impeachment. Inclusive tem até colunista da UOL dizendo que os atos do último domingo mostram que não existe força para passar o impeachment no Congresso, já que a opinião pública não é tão unânime quanto se imaginava. O problema que talvez alguns desses colunistas não entenderam ainda é que as manifestações que aconteceram no último domingo não tiveram a adesão em massa de grupos da esquerda e não teve também a adesão do maior partido de esquerda que a gente tem no nosso país e na América Latina, que é o PT. É evidente que a esquerda não é só o PT, mas só o PT leva uma fatia de pelo menos 30% da militância de esquerda, isso só com os votos que as pesquisas hoje já mostram ali no Lula. Eu até vi, inclusive, pré-candidato comemorando a diferença de 2 pontos percentuais para o Lula na pesquisa que foi feita na Avenida Paulista, e eu não comemoraria não se eu fosse estrategista de campanha, porque em um cenário majoritariamente de direita, o Lula ainda tem 14 pontos e o candidato, em tese, mais próximo da direita do que o Lula tem só 16, realmente algo não está certo. Mas vai ter um vídeo aqui mais tarde sobre isso e eu espero que vocês acompanhem. Mas vamos para o vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir o vídeo, eu queria pedir que vocês deixassem like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e passa a recomendar para outras pessoas. Comenta aqui embaixo também, porque isso ajuda, de certo modo, a impulsionar o nosso conteúdo também aqui na plataforma. E se você puder, compartilhe esse vídeo em outros lugares, marca outras pessoas que vocês acham que esse conteúdo aqui será importante, porque hoje a gente vai falar aqui sobre essa situação envolvendo aí a manifestação do último domingo, dia 12 de setembro, que até hoje reverbera. Os programas em canais do YouTube e inclusive em canais de TV e rádios que defendem o presidente Bolsonaro estão em polvorosa. Os comentaristas bolsonaristas, como acontece com o próprio Rodrigo Constantino, disseram que tá aí, a esquerda é muito fraca no Brasil, não tem força nem para eleger o próximo presidente, nem para derrubar o Bolsonaro. As manifestações do domingo mostraram que o povo está do lado do Bolsonaro. O que o Rodrigo Constantino esqueceu de dizer é que as manifestações do domingo não foi convocada em massa pela esquerda. Foi uma manifestação que começou sendo convocada pelo MBL e, por coincidências, em outros estados brasileiros, algumas lideranças de esquerda também tinham marcado manifestações. Após o chamamento do MBL, que ganhou muito mais projeção que algumas mobilizações municipais e estaduais, as lideranças de esquerda decidiram remarcar a data para não ficar parecendo que se o movimento fosse grande era por conta do MBL. Tanto que a gente viu que na Avenida Paulista, com o saltitante João Dória pulando e comemorando, junto com o Alessandro Vieira, pré-candidato à presidência da República, a Tabata Amaral, o próprio Ciro Gomes, o Orlando Silva, o Amoedo e tantas outras lideranças políticas do nosso país, estava ali uma população de aproximadamente 6 mil pessoas. Inclusive já se sabe que pagaram algumas pessoas para ir para a Avenida Paulista com a faixa do Volta Temer. Mas o ponto principal que a gente precisa trazer aqui é o seguinte: as manifestações convocadas pela esquerda acontecerão no dia 2 de outubro. E para quem está criticando o PT porque não aderiu às manifestações do dia 12 de setembro, dizendo que o PT foi egoísta, que é uma vergonha, como é que o maior partido de esquerda do nosso país não adere à democracia, a explicação é bem simples. Como é que o partido vai para um ato que estava categorizado lá? Nem Bolsonaro, nem Lula. Nem Bolsonaro, nem PT, nem Bolsonaro, nem a esquerda. O MBL mudou a narrativa porque, como eu falei para vocês, algumas lideranças de esquerda tinham convocado atos também para o dia 12 de setembro e, ao perceber que o MBL tentaria tirar algum tipo de proveito caso as manifestações tivessem realmente um alcance maior, eles decidiram remarcar as manifestações para o dia 2 de outubro. Outras lideranças preferiram manter os manifestos, os protestos
para o dia 12 de setembro. Mas a gente viu o fiasco que foi em várias regiões do nosso país. Então, para tristeza do Rodrigo Constantino, para tristeza do Lacombe, da Rede TV, para tristeza da Zoe Martínez, que é a cubana que diz que Cuba é comunista, ora diz que Cuba é socialista, ora diz que saiu de Cuba porque em Cuba não tem liberdade, mas que veio para o Brasil para defender Bolsonaro, porque Bolsonaro defende a liberdade. E a gente vê que às vezes a pessoa realmente tem um caráter tão nebuloso que não importa de onde você tenha vindo, o que você faz, quando a pessoa é mau caráter, ela vai ser mau caráter sendo brasileira, sendo cubana, sendo americana, sendo europeia, não importa, ela será mau caráter basicamente por ser mau caráter, que é o que a Zoe Martínez, por exemplo, tá falando. Eu até já fiz vídeo no passado aqui falando sobre a Zoe Martínez, que como ela é de Cuba, né, então para tentar dar algum tipo de credibilidade às falas contra Cuba que esses programas radicais têm trazido na TV brasileira e também nas emissoras de rádio e nos próprios canais do YouTube, trouxeram a cubana para passar a ideia de que ela sabe porque ela estava lá, ela viu, ela vivenciou. Só esquece de dizer quando foi que a Zoe Martínez veio para o Brasil. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso também. Mas enfim, voltando para o ponto das manifestações, no dia 2 de outubro a gente vai estar na rua mobilizado. Se você tomou as 2 vacinas, compareça. Eu já tomei as 2 doses da vacina. Se você tomou a dose única também, compareça. Se você tomou só uma vacina também e puder comparecer, compareça. Utilize máscara, leve álcool em gel, álcool 70 em spray, que a gente vai estar lá se manifestando. Porque diferente do que a extrema-direita está tentando emplacar aí, o movimento do dia 12 de setembro não foi um movimento de massa de esquerda e nem foi um movimento pró-democracia. Foi um movimento oportunista de algumas lideranças do MBL. E a gente sabe que apesar de ter presença de figuras importantes dentro do debate democrático, essas figuras que foram lá sim bem intencionadas, mas na verdade foram utilizadas ou serão utilizadas de alguma maneira para o próprio MBL tentar se promover em cima delas. Eu vou dizer que quem foi o Tico Santa Cruz, o próprio Ciro Gomes e outras lideranças políticas e manifestantes que foram dizendo que representavam a esquerda erraram? Não. Todo tipo de manifestação que você acredita é válida. Mas o que eu estou falando aqui nesse momento especificamente é que a manifestação não foi um fracasso porque a esquerda é pouco mobilizada no Brasil. Ao contrário, foi um fracasso porque não foi uma manifestação convocada pela esquerda. Na próxima manifestação que terá no dia 2 de outubro, aí vocês verão as massas na rua, vocês verão a quantidade enorme de pessoas se manifestando. O próprio Constantino disse que os sindicatos estavam em massa na rua e mesmo assim só deu 6 mil pessoas. É falta de argumento para o cara que não sabe nem fazer conta básica. É só lembrar a pergunta do Ciro para ele sobre reduzir custos públicos ali, se dava bilhão. E ele não sabia responder, como não sabe evidentemente até hoje. O Rodrigo Constantino decidiu abandonar a carreira de um economista que não entendia nada para um radical bolsonarista que é muito mais fácil. É só continuar falando merda e apoiar o presidente a todo custo. Comenta aqui embaixo o que você achou disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, me siga lá na Pingback, que tá aqui inclusive no primeiro comentário fixo, junto com as fontes que eu deixei pra vocês, e se puder acessar nossa loja virtual, que lá tem camisas, que eu utilizo algumas frases lá, que vocês podem inclusive colaborar com o nosso trabalho que é independente aqui, é só acessar aqui, ó, lojadohistoriador.com. Passadas essas informações, como eu sempre digo pra vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.